Você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir uma igreja saudável? Se você é cristão, cremos que é o que deve fazer. Jesus ordena que você faça discípulos, que você se edifique na fé. Ele nos conclama o uso de dons para servir as pessoas. Fazemos isso ao fixar os olhos em Jesus Cristo, confiando nele para sermos salvos e amando uns aos outros com a santidade, a unidade e o amor de Deus. Fomos chamados ao discipulado, amando, servindo e ensinando outras pessoas a seguir a Jesus. Bom dia, igreja, a graça e a paz. Bom dia para você que está em casa, nos assistindo, que Deus abençoe sua vida, sua família. E Deus quer continuar falando aos nossos corações, né, sobre essa disciplina espiritual tão importante que é o discipulado. E nessa série que estamos pregando, né, já pregamos 3 mensagens, hoje é a 4ª. Eu quero fazer uma recapitulação, mas uma frase bem legal que está no primeiro slide aí, que define bem, né, essa série do Mark Dever. Ele fala que ajudar o próximo a seguir Jesus, isso é discipulado, simples assim. Então, fazendo uma recapitulação, nas últimas 3 semanas, começou ali com o pastor Richard, pregando sobre a influência, né, essa influência que o discipulado exerce na vida das pessoas. Então, exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então, essa influência que a gente exerce na vida das pessoas. A segunda mensagem foi pregada pelo pastor Eduardo Moura, a obra de fazer discípulos. Nossa convocação é para fazer discípulos, não para converter pessoas, ensinar a obedecer a Jesus, não apenas falar de Jesus. Na terceira mensagem, então, o pastor Oswaldo fala sobre onde discipular. A obra do discipulado da igreja começa simplesmente pelo ato de reunir-se. Quando estamos reunidos, já estamos exercendo, fazendo o discipulado. E hoje, né, nós vamos falar então sobre como discipular. Então, no momento que a gente entra no reino de Deus, por meio da conversão, a primeira necessidade que a gente sente é que alguém nos discipule, não é assim? Você quer aprender, você quer ser cuidado, você quer que alguém caminhe com você. Isso é o discipulado. E logo em seguida, a gente também sente a necessidade de ensinar outras pessoas e de discipular outras pessoas. Então, isso acontece naturalmente. Mas a grande pergunta é, como fazer, né? Então, a gente fala assim, você está discipulando alguém? O que a pessoa pergunta? Pastor, onde que está o material do discipulado? Qual é a sala? É a sala 16? Que dia da semana? Não é isso que a gente pensa? Mas hoje a gente vai ver que discipulado é isso e muito mais, ok? Então, eu peço que você abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, né? Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Pode acessar aí o seu dispositivo, você que está em casa também, ou abrir a sua Bíblia. Não deixe de manusear a sua Bíblia, querido, senão vai chegar uma hora que você não vai saber mais achar os livros, tá? Então, use aí o seu celular, mas use a Bíblia também, porque é importante para você fazer suas anotações. Todo mundo achou? Vamos lá? 2 Timóteo 2, 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida. Eu sei que o Senhor tem algo a nos ensinar essa manhã, nessa disciplina tão importante, Pai, que é o discipulado, porque precisamos sermos discipulados e também precisamos discipular outras pessoas. Então, Pai, nos ensina essa manhã, segundo a tua palavra, para que possamos crescer, Pai, como corpo e nos tornarmos discípulos mais parecidos com Cristo. Fica conosco, Pai, fala aos nossos corações. É que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, como fazer isso, né? O Dever, ele foi muito simples, né? Muito direto, de como a gente pode discipular uma pessoa. E talvez aqui hoje mesmo você esteja querendo fazer isso e não sabe como. Então, assim, quem tem aqui muito tempo disponível? Levanta a mão aí. Você tem tempo de sobra disponível?
Ninguém, né? O tempo hoje parece que é algo em extinção, né? A gente quer mais tempo, o dia parece que tem que ter mais de 24 horas, né? Para dar tempo da gente fazer tudo o que precisa. Então, você tem essa necessidade, né? É uma grande comissão que nós recebemos, Mateus 28, 19 e 20. Ele vai falar que a gente indo, né? E pregando o Evangelho, e discipulando, e ensinando as pessoas no caminho, a gente precisa fazer isso, né? Então, todo aquele que recebeu Jesus tem essa comissão. Mas quando? Como? Como arranjar tempo para isso? Então, você vai ter que ser seletivo, você vai ter que escolher alguém. Começa por aí. Então, o primeiro tópico dessa mensagem de hoje, escolha alguém. Você não vai poder discipular todo mundo, você vai ter que escolher alguém, tá? E aí a gente vai dar aqui 9 critérios para você escolher essa pessoa onde você vai começar o discipulado, ok? Então, a primeira coisa aí que a gente vai extrair, tem muitos textos bíblicos, tá? Eu passei para o pessoal da mídia aí, conforme eu for falando, eles vão projetando aí para você poder acompanhar. Todos esses textos aí estão na NVI, tá? Na tradução NVI. Então, a primeira coisa, escolha um membro da família, tá? Isso aí está lá em 1 Timóteo 5:8, comece por alguém da sua casa, da sua família. Né? O texto vai dizer, né, que aquele que cuida da igreja de Deus e não cuida da sua família é pior do que o incrédulo. Então, você tem que começar por alguém para discipular, começa na sua casa. Treina com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Comece em casa. Vocês vão ver que a maior prova de discipulado começa em casa. Sabe por quê? Porque em casa não tem máscara, né? E aí, o seu filho, pai, você está falando isso, mas você não faz nada disso. Mãe, você está falando isso, mas você não faz nada disso. Então, a gente começa a ser testado em casa. Se você conseguir discipular seus filhos, sua família, você está apto para discipular fora. Então, primeiro passo, ao escolher alguém, primeiro critério, escolha alguém da sua casa, tá? Então, só para... O texto está aí, né? Eu acho que o Eduardo vai colocar. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Começa da sua casa. A segunda, e uma grande sacada que o Dever teve aqui, a condição espiritual. Então, você escolheu um membro da sua casa e agora você vai ver a condição espiritual dele. Então, discipular crentes e evangelizar não crente. Então, a gente acha que a gente vai discipular um não crente. Não vai. Sabe por quê? Porque ele não entende as coisas espirituais. Veja o texto aí, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, um engodo, né, um engano que a gente tem, como discípulo de Jesus, é querer discipular uma pessoa que não aceitou Jesus ainda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, prega o Evangelho para essa pessoa, evangeliza ela, quando ela declarar que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí começa o discipulado. Que agora o Espírito Santo veio habitar nela e ela começa a discernir e entender coisas espirituais. Porque senão você começa a falar de coisas com a pessoa, mas fazer isso aqui não agrada a Deus, é pecado. Aí ela vai falar, pecado? Como assim, pecado? Ela não discerne essas coisas. Então, o primeiro passo para o discipulado é que a pessoa tenha se convertido. Amém, igreja? Estão acompanhando? Tá? Então, começa na sua casa, escolha uma pessoa, de acordo com a condição espiritual dela, você vai discipular crentes, tá? Pessoas que já receberam a Jesus, e vai evangelizar não crentes. A terceira coisa, um membro da igreja. Então, Hebreus 13, o 7 e o 17, vai dizer assim: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Agora no 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem presta contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Então, como assim, pastor? Um membro da igreja. Você escolhe uma pessoa primeiro da sua casa, começa a discipular ela, você vê pela condição espiritual dela, tá? Então, você começa a discipular uma pessoa que já é crente, ensinando ela a seguir Jesus, e agora você vai escolher alguém aqui, do seu meio. Por que isso?
Se você escolher uma pessoa de uma outra igreja, de uma outra denominação, alguém que não está debaixo da mesma autoridade, porque esse texto que a gente leu, ele fala sobre autoridade espiritual. Nós aqui estamos debaixo da autoridade do pastor Richard, e ele delegou a autoridade para os pastores aqui, líderes, para tomarem conta de outras pessoas. Então, quando a gente está falando algo para vocês, a gente está falando no pensamento que nós cremos, na nossa doutrina, né, naquilo que nós cremos como batistas, e estamos falando a mesma língua. Mas se você pega alguém de uma outra seara e começa a discipular aquela pessoa com o entendimento que você tem, você pode estar causando um problema para aquela outra igreja. Por quê? Ele está debaixo de outra autoridade espiritual e você ensina uma coisa aqui para ele e ele chega lá e começa a bater de frente com a liderança dele. Então, lá com certeza eles vão fazer um discipulado com ele. Então você precisa começar aqui, ó, o discipulado. Tem muita gente aqui precisando ser discipulado e tem muita gente aqui capaz de discipular também. E nós temos o mesmo pensamento em relação à palavra. Tá? Então, mais essa dica que ele dá. Escolha alguém que seja aqui, da igreja, né, que esteja perto de você, ok? Quanto ao gênero, mais uma dica dele, né? Tito 2, 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o que ele está falando aqui, né? Paulo escrevendo aqui a Tito? É que, normalmente, o discipulado se dá entre homens e entre mulheres. Então, homem discipula homem, mulheres discipulam mulheres. É claro, queridos, que no âmbito familiar, o pai vai discipular a filha, a mãe, o filho, isso não importa, é o âmbito familiar. Mas nós estamos falando no âmbito do corpo, da igreja. Então, quando você for escolher alguém, essa pessoa que você vai discipular, o homem deve procurar um homem, tá? E é isso que ele está orientando, que as mulheres mais velhas da igreja discipulem as mais jovens. Elas têm mais experiência, né? Elas têm mais conhecimento da palavra. Então, faça sempre isso, tá? Para evitar alguns problemas aí na caminhada, ok? Sobre a idade, 1 Timóteo 4, 12 e 5, 1. Vamos ver aqui. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, isso Paulo falando a Timóteo. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Agora o 5:1. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate o jovem como irmãos. Então, queridos, assim, em relação à idade, nem sempre o mais velho vai discipular o mais jovem, tá? Então, aqui a gente está falando mais sobre maturidade do que idade cronológica. Porque, assim, um jovem pode ter uma caminhada no Evangelho e ter bastante conhecimento já, enquanto uma pessoa mais velha se converteu há pouco tempo. Então, é normal que esse mais jovem discipule, porque ele tem mais conhecimento, mais maturidade na palavra. Mas, no geral, no meio do corpo, aquele que está mais tempo na caminhada e é mais velho também, de idade, geralmente ele discipula o mais jovem, tá? E a gente precisa observar isso aí. Muitas vezes, a gente é novo na fé e recebe um cargo de liderança na igreja, mas a gente não tem maturidade espiritual. E a gente começa a dar conselhos, né, para as pessoas, apontar soluções, quando, na verdade, a gente não tem experiência, né? Então, muitas vezes, jovens pastores que não passaram, né, quando eu fui consagrado, não passaram por determinadas situações. Você tem que ter a humildade de procurar os pastores mais velhos, né, na caminhada e falar, ó, diante dessa situação, o que eu faço? Porque às vezes você, que é um pastor jovem, não tem nem filhos, você vai aconselhar um casal com problemas com adolescentes. Então você tem que ter essa maturidade, né, e essa humildade de falar, olha, eu não tenho essa experiência, mas eu vou consultar alguém que tem mais experiência para te dar esse conselho. Então a gente precisa caminhar por aí no discipulado. Ok. Escolha também, essa pessoa que você vai escolher, alguém que seja diferente de você. A gente gosta muito de procurar pessoas que pensam igual a gente, né, são do mesmo partido, né, se é que vocês me entendem, né? E a gente, não, vamos por aqui, porque aqui é mais fácil, né? Mas a palavra nos ensina a procurar alguém que seja diferente de nós. Então, Efésios 2:18 vai dizer o seguinte:
pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Paulo, falando aos Efésios, ele está falando aqui dos judeus e dos gentios. Então, os judeus queriam ficar só entre eles, mas não, escolha alguém diferente de você, eles fazem parte também, né? Em Cristo, eles foram enxertados na videira. Então, procure pessoas também que têm uma condição social diferente da sua, né? Que tenham um pensamento um pouco diferente do seu, para que vocês possam conversar e argumentar. Isso faz a gente crescer, né? Geralmente a gente quer procurar alguém que pensa igual a gente, aceita tudo que a gente fala e acaba não crescendo, né? Acaba não produzindo aquele discipulado. Vejam como os discípulos questionavam Jesus, né? Sobre tantas coisas que eles não entendiam, né? E Jesus, com toda a paciência, explicava para eles, né? Explicava em público, depois explicava no particular. Então, assim, não fique só naquele meio que seja confortável para você, tá? Saia da zona de conforto e procure alguém que você fala, poxa, aquela pessoa ninguém quer estar perto dela, é uma pessoa chata, uma pessoa cri-cri, né? Como a gente fala. Então, vai lá, discipula essa pessoa, né? Tenta plantar Jesus no coração dela para que ela se pareça mais com Cristo. Ok. Alguém que esteja disposto a aprender. Você já tentou ensinar alguém que sabe tudo? É difícil, né? Então, tudo que você vai falar, a pessoa já sabe, mas você vê que ela não sabe nada, mas, às vezes, o orgulho, né, impede que ela seja ensinável. Então, ele fala, nessa escolha, já que você não tem muito tempo, escolha alguém que seja ensinável. 1 Pedro 5,5. E as coisas que... da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, procure uma pessoa que esteja disposta a aprender, tá? Se você vê que aquela pessoa já é o sabe-tudo, né, deixa ela, né, caminhar até que ela caia em si, que ela não sabe nada, né? Até uma experiência que eu tive, como eu fui criado num lar evangélico, quando eu fui para o seminário, eu achei que eu já sabia tudo. E eu falei, bom, eu vou lá só para pegar o diploma, né, que eu já sei tudo. E quando eu cheguei no seminário, eu vi que meu conhecimento era tão raso, que eu mesmo me envergonhei, né? Falei, cara, eu não sei nada, né? E hoje eu vejo que eu não sei nada, né? E quanto mais você estuda, você vê que você não sabe nada. E aí a humildade vai batendo, né? Você vê que você precisaria de muitas vidas para conhecer de fato, e isso não vai ser possível. Então, eu conheci o Luiz Saião, né, que a maioria que conhece, conheci o Hernandes Dias Lopes também de perto, e você vê como esses homens são humildes. E assim, para nós, eles têm um conhecimento enorme, né, mas eles tomaram consciência disso, que essa vida é insuficiente para eles saberem tudo o que eles precisam saber, e por isso eles se tornaram humildes. Então, arrogante, querido, se torna aquele que conhece tão pouco, que ele nem sabe o que ele não conhece. E aí ele fica arrogante. Mas quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, mais humilde você fica, porque você vê que você não alcançou nem o mínimo do que você precisa, né? E aí na caminhada cristã a gente vai aprendendo isso. Então procure pessoas ensináveis, tá? Procure pessoas que tenham fidelidade para ensinar o próximo. 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me ouvi dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Se você ensinar, discipular uma pessoa que não esteja disposta a compartilhar aquilo com ninguém, vai morrer ali. E o discipulado ele é contínuo. Por isso que o Evangelho chegou até nós, porque Jesus discipulou 12 e aqueles homens discipularam o mundo. E o Evangelho está aqui no Brasil, chegou até nós. Então veja essas pessoas também, já que você vai investir seu tempo, que estejam dispostas a passar aquilo para frente, ok? E, por fim, a proximidade e agenda. Gálatas 6:10 e Efésios 5:16. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10 e Efésios 5:16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, já que o tempo é curto, né, você precisa priorizar, tá, a sua agenda. Então, concilie essa escolha com pessoas que têm uma agenda semelhante à sua. Por exemplo, pastor Fábio, ele trabalha sob escala.
Nesses dias da escala dele, ele pode conciliar com uma pessoa que também trabalha com ele na escala e aproveitar, porque eles têm essas lacunas em comum, e investir na vida dessas pessoas. Né? Você que trabalha numa outra área aí, ó, eu tenho disponível só às noites, você encaixa a sua agenda com essa pessoa que tem uma agenda semelhante, porque senão você não vai conseguir encontrar com o seu discípulo nunca. Já tentou fazer isso? Vamos marcar na segunda eu não posso por isso. Então na terça, não posso por isso. E aí você passa a semana todinha e não consegue se encontrar com a pessoa. Como que vai acontecer o discipulado? Né? Então você precisa procurar pessoas que se encaixam na agenda. Então, dando uma repassada geral. Para discipular, como o tempo é curto, você precisa escolher alguém para iniciar. Quem é essa pessoa? Que seja um membro da família, que tenha uma condição espiritual. Se é não crente, você evangeliza. Se é crente, você discipula. Seja um membro da igreja, esteja debaixo da mesma autoridade espiritual. O gênero, observe homens com homens, mulheres com mulheres. A idade, que tem mais a ver com maturidade, tá? Uma pessoa diferente de você, não procure só estar na zona de conforto. Disposto a aprender, uma pessoa que seja ensinável, tenha fidelidade para ensinar o próximo e proximidade e agenda para vocês poderem se encontrar. Até aí, queridos, tudo bem? Está parecendo mais uma aula da escola bíblica, né? É porque essas mensagens da parte da manhã, elas são mais assim mesmo, tá? É um ensinamento que a gente quer passar para a igreja, principalmente para os pequenos grupos, para que eles possam passar adiante nos seus PGMs. Deu uma travada aqui, mas agora foi. Ok. Então, a primeira coisa é o quê? Vamos ver se vocês lembraram. Você vai ter que discipular. Qual é a primeira coisa que você faz? Cara, eu acho que eu fiquei surdo. Pegar o aparelho da mamãe nisso, eu acho que eu estou escutando. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos juntos, querido. Escolha alguém. Então, o primeiro passo é esse aí. Escolha alguém para você discipular e passa por essas 9 dicas aí que a gente falou. Ok. A segunda coisa que a gente aprende aqui na palavra, né, e que Dever destacou aí para nós, tenha objetivos claros. Ok, você vai discipular, mas o que você vai fazer com essa pessoa? Aí vem aquela pergunta, pastor, cadê o material para eu discipular? E você vai aprender que não se trata de material apenas, o material faz parte, mas é muito além disso aí. Então vamos lá, tem objetivos claros. Qual seria um desses objetivos? Ajude as pessoas a terem mais entendimento. 1 Timóteo 4,16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Então, Paulo falando a Timóteo, Timóteo, viva o Evangelho, assim você salvará pessoas, né, e salvará a si mesmo. Então, a nossa primeira pregação nosso primeiro discipulado, é fazer com que as pessoas tenham mais entendimento. E como as pessoas aprendem? Vendo a gente fazer. Como um filho aprende a orar? Vendo o pai e a mãe a orar. Como um filho aprende a ler a palavra? Vendo o pai e a mãe lendo a palavra. Mas se ele nunca viu isso na casa, isso é uma coisa estranha para ele. Né? Então, por que muitos filhos não leem a Bíblia? Porque muitos filhos não oram? Porque ele não vê simplesmente os pais fazendo isso. Então, além de fazer, você tem que parecer lá na sua casa. Né? Ele precisa ver você naquele momento de joelhos, orando, como eu vi minha mãe muito tempo fazendo isso. Né? Ela entrava pela madrugada adentro, a gente dormia e ela continuava ali orando. Minha mãe é uma mulher de oração. E por causa da oração dela, do joelho dela no chão, os 7 filhos foram salvos. Amém? Então, uma mulher que perseverou quando tinha tudo para dar errado na nossa casa. Mas aquela mulher pagou o preço. Então, seu filho precisa ver você orando. Então, o ensino ensine as pessoas a ter mais entendimento sobre aquele valor que você está ensinando para ela no discipulado. Vocês veem que Jesus fazia muito isso, né? Ele sentava com os discípulos e aí ele já pegava uma coisa do cotidiano e mostrava para eles por que aquilo, qual era o valor daquilo. Ok? Então, tem esse objetivo claro. Mostre como a pessoa pode aprender, ensinando ela no dia a dia. Faça assim, como eu estou fazendo, olha para mim. Paulo fala isso aí, sede meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Olha para mim que vocês vão aprender. Né? Agora, quando a gente não faz, esse discipulado fica complicado, fica difícil. Segunda coisa, ajude as pessoas a viverem melhor. 1 Coríntios 4, 15 a 17. Vai dizer assim,
Embora possam ter 1000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz isso. Vou enviar Timóteo, que é meu discípulo, e olhando para a vida deles, vocês vão aprender a viver melhor. Sabe o que afasta, queridos, muitas pessoas do Evangelho? É que eles olham para uma pessoa e vê que aquela pessoa vive tão mal o seu dia a dia, que ela fala, eu não quero esse Evangelho para mim. Para estar assim, eu prefiro ficar na minha vida. A vida que eu já vivo mesmo. Eu já tenho problema no casamento, eu já tenho problema financeiro, eu já tenho problema no trabalho, e essa pessoa tem a mesma coisa que eu, né? Então, um dos objetivos é ensinar as pessoas a viverem melhor, porque eu vivo melhor. E eu vou te dizer, não tem jeito de você não viver melhor obedecendo a palavra. Se você aplicar a palavra na sua vida e viver a palavra, você vai viver melhor. Amém? Você vai viver melhor. É inevitável. E aí, vivendo melhor, e eu não estou falando aqui, queridos, das coisas que pregam aí não, tá? Ah, você vai ter isso, vai ter aquilo, você vai ganhar isso. Eu estou falando de uma vida abundante, uma vida que tem alegria, mesmo com as dificuldades. E as pessoas olham para você e falam, poxa, o cara está passando por essa enfermidade na família, um câncer, e o cara está rindo, e o cara está ali confiante, ele não deixou se abater, e as pessoas estão olhando para você, e elas estão seguindo você. Então, você precisa ensinar as pessoas a viverem melhor, quando você também estiver vivendo melhor ao obedecer a palavra. Amém? E faça perguntas, tá? O outro objetivo que você tem é, quando for fazer o discipulado, faça perguntas que vão fazer um diagnóstico da vida que aquela pessoa vive, né? Então, eu estou aqui com o Murilo, e eu começo a fazer perguntas para o Murilo, e eu começo a entender a vida espiritual que o Murilo tem. Eu lembro, queridos, que lá em Natal, reunido com os líderes, uma vez, a gente fez uma reunião lá na sala, e eu acho que era o Ministério de Família, eu era o celebrando, eu não me lembro, e aí eu perguntei para eles sobre a conversão deles, e pedi que cada um relatasse o momento que eles aceitaram a Cristo, né? E ali eu descobri que alguns daqueles líderes não tinham tido um encontro pessoal com Cristo. Perguntas. Você vai ver que muitas pessoas estão na igreja, foram criadas na igreja, se acostumaram com a liturgia, com tudo isso que a gente faz aqui, mas nunca pararam para declarar que entregaram sua vida a Jesus. E por isso também não experimentam uma mudança real, apenas se tornaram religiosos. Então, se você, sendo crente, criado num lar evangélico, nunca parou para, de fato, falar com Deus e entregar a sua vida a Ele, convidar Ele para ser seu Senhor e Salvador, você tem que fazer isso. Esse é um divisor de águas na vida do crente, tá? O momento que você, de fato, se reconhece pecador e se entrega para Ele e declara. A Bíblia fala que a gente precisa fazer essa declaração. E quando a gente faz essa declaração, algo no mundo espiritual acontece. Há um rompimento. Agora você declarou, diante de principados e potestades, a quem você pertence. E você convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E algo acontece de fato. Então, enquanto não se faz isso, a gente está ali, sabendo as coisas, fazendo as coisas, mas a gente percebe que não há uma mudança. As coisas não mudam nas nossas vidas. Então, faça perguntas. Faça um diagnóstico daquela pessoa que você está discipulando, para ver se de fato ela já é um crente em Jesus Cristo. Se ela realmente já entregou a vida. Ok? Até aí, queridos, tudo bem? Então, a primeira coisa que você faz quando você decidir discipular, poderia ser mais alto? Escolha alguém, você já sabe os critérios. A segunda coisa que você faz, escutaram aí? Só aqui que está respondendo aqui, ó. E aí, tenha o quê? Objetivos claros. Eu acho que tem uns slides aí, eles estão colocando, eu não estou vendo, que não está tendo retorno ali. Está aqui? Beleza. Então, tenha objetivos claros. Tá? Para que eu vou me encontrar com essa pessoa? Vocês lembram do primeiro slide que eu coloquei? Qual é a frase de Dever sobre discipulado? Ensinar o próximo o quê?
seguir Jesus. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é bem claro. E aqui ele está destrinchando como você vai fazer isso. Ajude as pessoas a terem mais entendimento com a sua própria vida. Ajude as pessoas a viverem melhor quando você estiver vivendo melhor. Porque se você não estiver vivendo melhor, ao obedecer a palavra, é bom que você faça uma reflexão sobre a sua vida com Cristo, tá? E faça perguntas que vão fazer um diagnóstico de como está a situação espiritual da sua vida. Você já perguntou para o seu filho, para a sua filha, se ele tem a certeza da salvação? Para um dia lá na sua casa, você pode se surpreender. Meu filho, se Jesus te levasse, você iria para onde? Talvez o seu filho não tenha essa certeza ainda, mas o discipulado começa em casa. Então, as primeiras pessoas que precisam ter certeza disso são os nossos filhos, as pessoas que estão dentro da nossa casa. Amém? E vamos para o terceiro e último ponto. Pague o preço. Então, a gente sabe que o preço da salvação já foi pago. Jesus morreu na cruz e pagou o preço pela nossa salvação. Agora, existe um preço do discipulado. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Existe um preço, né? Negue-se a si mesmo. Então, há um preço do discipulado. E, para você que vai discipular, a terceira coisa, né? A terceira dica aqui que você precisa fazer é pagar o preço. Como? Vamos lá. Pagar o preço significa dedicar tempo, porque discipular demanda tempo. Então, Efésios 5, 15 e 16. Vai dizer o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ok? Então, se discipular demanda tempo, eu preciso pagar esse preço. Como você quer discipular se você não tem tempo? Você já tentou marcar com uma pessoa que está te discipulando, ou que é seu líder, ou seu pastor, e ele nunca pode? É difícil, né? Então, a gente precisa separar tempo, e para separar tempo, precisa pagar um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Ou a sua agenda está lotada? Vocês já ouviram falar da tirania do urgente? O David Cornfield, no livro dele, Cura Interior, ele vai falar sobre a tirania do urgente. A tirania do urgente é essa vida atropelada que a gente não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. E aí ele fala, antes, viva uma vida simples. O que é a vida simples para ele? Uma vida descomplicada, uma vida não corrida, onde você tem tempo e disponibilidade para estender o reino de Deus. Será que você vive uma vida simples? Será que eu vivo uma vida simples? A gente sabe, queridos, que as demandas, elas atropelam a gente. Eu tive um aprendizado lá em Natal, enquanto eu pastoreei lá, que era assim, eu tinha a sensação, eu era pastor novo também, né, pouco tempo consagrado, e como eu sou codependente emocional, né, mas só por hoje eu estou livre, quem está do CR aí, né, eu tinha necessidade de atender as pessoas, tinha muito mais a ver comigo do que com elas. Então, as pessoas me ligavam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e eu ia lá resolver os problemas delas. Era problema no casamento, enfim, passava por várias coisas. E, para mim, não importava, sábado, domingo, feriado, aniversário de casamento, eu despencava de casa e ia atender aquelas pessoas. E quantas vezes eu negligenciei a Nilce, negligenciei meus filhos para fazer isso, né? Achando que eu estava fazendo uma coisa boa. E é interessante que as pessoas não te procuravam naqueles horários normais, né, do dia, né, geralmente ali das 8 da manhã às 8 da noite, para nada, elas estavam vivendo a vida delas. Mas quando chegava na madrugada, aí era o momento de chamar você, como se você não tivesse feito nada durante o dia, né? E a gente despencava lá e ia atender. E quando eu saí de Natal e vim para cá, a gente era uma igreja grande também, né? E essas pessoas para as quais eu era indispensável, nem um WhatsApp me mandaram para dizer, ô pastor, você está vivo? Você está bem? Então comecei a ver que eu era apenas um utilitário. Eu não tinha a necessidade que eu achava que eu tinha na vida delas, né? Era apenas um utilitário. Mas as pessoas que eu discipulei de verdade, que se relacionaram comigo, essas permaneceram. Dá para contar em uma mão, talvez. São pessoas que até hoje mantêm relacionamento. Então, o relacionamento discipulado é esse mesmo. São poucas pessoas que você vai investir a sua vida e não é apenas ser um utilitário na vida delas. Então, você aqui que é líder, que é pastor, cuidado com esse engano de querer atender todo mundo e achar que você é imprescindível. Você não é.
Você vai passar e outras pessoas vão fazer o que você estava fazendo e talvez melhor. E aquele tempo que você perdeu de dedicar à sua esposa e ao seu filho, à sua filha, à sua família, pode levar eles para longe de Jesus. E aí você pode ter ganhado o mundo e perdido a sua casa. Então, nos meus 56 anos, né, que eu estou agora, eu estou mais maduro um pouquinho e estou fazendo essa reflexão de dizer não, que é uma coisa muito difícil para mim, porque eu quero ser aceito, então eu quero dizer sim para poder ser aceito. Mas dizer não é importante e colocar limite nas pessoas. Meu irmão, você tinha esse problema no casamento de 8 da manhã a 8 da noite. Por que só vai me ligar 4 horas da manhã? Eu preciso dormir, meu irmão. Sou gente também, né? Então as pessoas perdem a noção do limite e vão sugando essas pessoas uma hora que eles não aguentam mais, né? E aí essa pessoa não serve mais, porque agora ele não tem mais energia, ele não está produzindo mais, e aí fica um monte de líderes, pastores encostados por aí, porque perderam a utilidade, porque se deixaram sugar até as suas últimas forças, e não priorizaram o que era prioridade, como a família. Então, cuidar da igreja passa por cuidar de si mesmo também, da sua saúde mental, porque ninguém pode dar aquilo que não tem mais, ok? Então, demanda tempo. Demanda também estudo, fazer o discipulado. É um preço que você tem que pagar. Você que é líder, facilitador, apoiador, pastor, você tem que estudar. Então, Romanos 10, 17 vai dizer o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, qual é, então, a base do meu discipulado? É a palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem condições de discipular ninguém, porque você não tem conhecimento. A pessoa faz uma pergunta para você e você não sabe responder. Ela questiona sobre algo e você também não sabe. Então, você precisa pagar esse preço do estudo. Isso demanda tempo. Então, você vai ter que dedicar tempo, vai ter que dedicar estudo. Então, você precisa pagar esse preço também. Ok? A outra coisa, demanda oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Simples assim. É só isso. Orem continuamente. As pessoas vão aprender a orar vendo você orar. Se você nunca ora, eu tive uma oportunidade com um líder, que a gente tinha reunião, né, ele era o nosso líder, e toda a reunião nossa, começava a reunião assim, a seco, sabe? Aí alguém parava assim e falava: "Oh, você não vai orar para começar a reunião?" Né? Então a gente percebia na vida daquela pessoa que não havia esse interesse de orar, né? E a gente sabe que tudo se move na igreja e no mundo espiritual por meio da oração. A oração é imprescindível. Então, assim, se seu discípulo não vê você orar, ele não vai orar também, né? Hoje, né, eu tenho essa experiência aqui na IBM, onde os pastores se reúnem uma vez na semana e grande parte do tempo que a gente passa ali é de joelhos orando, e eu fiquei muito feliz com isso, né? E me senti fortalecido, né? E tenho procurado imitar isso que eles fazem, porque eles oram por vocês, né? Nós oramos por vocês, e passamos um grande tempo ali de joelho fazendo isso, e isso é imprescindível para uma igreja. Então, não é à toa que a IBM está avançando, está crescendo, Deus está abençoando, está trazendo aqueles que estão sendo salvos, porque tem pessoas de joelhos, né, orando pela igreja. Então, você precisa fazer isso também, tá? Então, invista tempo na oração. E demanda amor, tá? Você tem que pagar esse preço do amor. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, o amor deve ser demonstrado na prática, deve ir além das palavras sobre amar. A gente fala muito de amor aqui, né? Mas, na hora de praticar, a gente não quer mover um dedinho. Não é assim? Então, no meu casamento mesmo, eu aprendi, né, na nossa crise, que amor não eram as palavras que eu ficava falando para a Nilce, mas as atitudes que eu tinha com ela. E as atitudes que eu tinha com ela destruíram o amor que a gente tinha, a ponto de secar esse amor no coração dela. E ela falou: eu não quero mais estar com você. Mas Deus entrou na nossa vida, usou alguém, né, que me ensinou a amar segundo a palavra. E ele me disse: Márcio, amor não é palavras, amor é atitude. O amor bíblico é atitude. Tenha atitudes de amor e plante o amor na vida da pessoa, e o sentimento acompanha. Então, 1 Coríntios 13, né, ele vai falar sobre isso, o amor. E ele vai falar de um amor-atitude,
Por isso que ele fala que você pode amar o seu inimigo, porque ele não está pedindo para você ter sentimento pelo seu inimigo, ele está pedindo para você ter atitude de amor para com ele. E essa atitude de amor para aquela pessoa que às vezes te odeia, constrange aquela pessoa e quebra o coração dela. E transforma, porque o amor constrange. Então, muito mais do que falar para o seu discípulo sobre amar, como se fosse um sentimento, demonstre o amor de verdade para ele, pague esse preço. O cara fala assim, poxa, eu estava doente, e o cara veio lá da casa dele e trouxe uma sopa para mim. Isso é amor. Do que você simplesmente ligar para ele, ele doente lá, meu irmão, vou orar por você, viu? Estou aqui orando por você. É fácil, né? Mas e suprir a necessidade do outro? Então, o amor se dá mais pelas atitudes do que pelas palavras. E você precisa fazer isso. O discípulo precisa enxergar na nossa vida que você vai além daquilo que você está falando. Amém? Até aí vocês estão compreendendo? É fácil discipular, né? Agora está todo mundo motivado a discipular. Tenho certeza disso. Ok. Então, fazendo uma recapitulação rápida, né? Primeira coisa que a gente faz quando a gente quer discipular, o que eu preciso fazer? Escolher alguém. E aí tem 9 dicas aí para você ir acertadamente numa pessoa, para você não ficar dando tiro para todo lado, tá? A segunda coisa, tem objetivos claros. Qual é o objetivo maior? Que ela se pareça com Jesus, certo? Que ela imite Jesus, imitando você, porque você está imitando Jesus. E esses objetivos passam por ajudá-la a ter mais entendimento, mostrando para ela como se faz, vivendo melhor, à medida que você vive melhor, e fazendo perguntas certas, para fazer um diagnóstico da situação espiritual que ela está vivendo. E, por fim, pague o preço. É simples, né? Então, vai muito além do que o material, vai muito além do que uma sala lá no templo, vai muito além do que um dia da semana. Discipulado, se a gente pudesse resumir aqui, é vida na vida. Fala aí para a pessoa do seu lado, eu sei que vocês gostam de fazer isso, vida na vida. Então, as pessoas querem mais alguém que caminhe com elas no dia a dia, que demonstre a sua vida, como ela vive o Evangelho, do que uma pessoa que fique falando para elas o que ela tem que fazer. Falar, queridos, é fácil, viver que é difícil. Então, quem vive pode demonstrar para o discípulo como viver. Jesus fez isso. Vem comigo, vamos caminhar. Agora nós vamos lá para a Judéia. E aí, no caminho, ele ia mostrando para eles, em cada situação da vida, como devia fazer. Isso aí, vai discipulando ele, a ficar bem quietinho na igreja. Brincadeira, viu, irmãos? As crianças têm que ter liberdade na igreja, a igreja deve ser o lugar mais agradável para a criança. Se você fica repreendendo seu filho e tolindo ele na igreja, ele não vai gostar mais da igreja. Então, deixa à vontade. Ok. Para finalizar, eu acho que tem a frase aí, pastor Eduardo. Essa frase aí é do Mark Dever. Ele diz o seguinte: será que hoje, em nossas igrejas evangélicas, temos, sobretudo, oferecido palavras boas, verdadeiras, necessárias, e, contudo, palavras que sejam, por si só, incompletas, sem a vida que explica e demonstra o significado delas? É mais ou menos assim o Evangelho, né? A gente dizendo palavras que para as pessoas não têm significado nenhum, porque a gente não vive. Então, o convite hoje é viver o Evangelho e falar para as pessoas: me segue, caminha comigo no dia a dia, eu não vou ter vergonha de mostrar para você como eu vivo. E até, queridos, mostrar para essa pessoa que você está discipulando, que você também briga com a sua esposa, que você também tem problemas com seus filhos, e mostrar para eles como você lida com essas coisas baseada no Evangelho. Porque algumas pessoas querem criar uma irrealidade, e aí quando as pessoas se aproximam, elas se assustam. Quando elas vão lá na sua casa, elas se assustam, porque falam: nossa, o pastor fala que o casamento dele é perfeito, né? Tudo é um mar de rosas. Fui lá, a mulher dele quase jogou uma panela nele, né? O negócio é difícil lá. Então, assim, mostre para as pessoas que você tem os problemas, né? Eu tenho problemas com a Nilce, né? Graças a Deus, porque eu sou humano, né? Não sou diferente de ninguém. Mas estamos 31 anos, né, amor? Fazer 32, casados e superando um dia de cada vez, aprendendo a ser uma pessoa melhor um dia de cada vez. Então, o discípulo precisa entender isso. Poxa, ele é humano como eu, ele tem problemas como eu, mas a palavra tem feito diferença na vida dele.
e é por isso que ele está até hoje na presença de Cristo. Amém, queridos?